Olá pessoal, muito boa tarde. E começando, claro, trazendo para vocês, claro, as informações do Santos. Antes disso, né, antes de falar do Santos no mercado da bola, um feliz ano novo para você que está assistindo esse vídeo. Muita paz, muita saúde, felicidades, muitas prosperidade, muitas conquistas, realizações, alegrias. É o que a gente não podemos perder nunca, as alegrias, que a gente vai, claro, sempre em busca de novos sonhos, novas conquistas, novas realizações, e também você tendo uma mentalidade já pouco diferente, uma visão bem ampla, bem diferente, e que você consiga sempre, claro, como projeto, você construir a sua vida, o seu patrimônio, você focar forte no seu trabalho, na sua dedicação, né? Nunca, sempre a dedicação é tudo para que você, em seu trabalho, em tudo que você faz, você consegue plantar frutos, visando o futuro. E claro, sempre vivendo o presente. Então, para você, um feliz 2026, com muita paz, saúde, felicidades, tá? Muita prosperidade, muitas conquistas e realizações, tá bom? E que, se Deus quiser, claro, que seja um ano próspero para todos nós. E também, claro, vamos torcer para que o Santos volte a ganhar títulos. É o que a gente mais quer. Ver o Santos Futebol Clube no topo, né? Esse clube aqui, maravilhoso. Saibam que nenhum jogador é maior que o clube. O clube, ele tem que ser sempre respeitado. A camisa do Santos sempre tem que ser honrada. E acredito que os jogadores, a partir do momento quando chegam no clube, eles vão saber o que é jogar no Santos Futebol Clube. Não é qualquer clube, e sim é uma instituição. Esse clube tem muita história. História que às vezes a gente quer contar, mas são histórias longas, mas acredito que a maioria saiba a noção de que é vestir essa camisa. Uma camisa pesada, consagrada, que com certeza o manto branco passou a ser o uniforme número 1 devido à maioria dos títulos que o Santos conquistou em toda a sua história. Na maior parte das vezes foi conquistada com a camisa branca. Manto branco que com certeza é a mesma coisa que você pegar, entrar no campo, você entrar com a bandeira da paz, a bandeira branca, né, que é o símbolo da paz. E o Santos transmite essa paz, e parece que às vezes possa ser, não sei se é a teoria da conspiração ou pode ser coincidência. Eu acho que é coincidência, né? Não é à toa que o Santos parou uma guerra e trouxe a paz por uns dias nos dois países africanos que estavam em guerra. Depois, claro, que o Santos foi embora para lá, aí parece que as guerras voltou novamente. Isso no dia 4 de fevereiro de 1969, justamente no ano em que o clube parou uma guerra, e também e no dia 26 de setembro de 69, o clube teve uma figura importante, um torcedor que começou, que foi o primeiro a fundar um clube. Não vou falar um clube, um grupo de torcedores da famosa torcida organizada do clube, da história do clube, que é a torcida jovem, Cosmo Damião, que deixou um legado importante, com a torcida tradicional, a primeira torcida organizada do clube, a torcida jovem, a TJ. Então, não podemos nunca deixar de lembrar a importância, a história que tem por existir a torcida jovem. E existe graças ao Cosmo Damião, que hoje não está mais aqui em vida. Eu tive o privilégio, a satisfação e o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Pessoa, gente fina, pura humildade. E eu conheci meses antes dele vir a falecer, porque eu fiquei 4 dias em Santos. Fui conhecer a Vila Belmiro, lá conheci a Praia do Gonzaga, conheci o Aquário. Infelizmente não deu tempo para conhecer o Museu Pelé. Mas eu sei que sonhos a gente se realiza e sempre vai procurar essas metas importantes para que a gente faça o que, através dos nossos sonhos, a gente nunca desista de forma alguma
de um dia poder realizá-lo. Bom, não enrolando muito aqui, praticamente 5 minutos, né, do meu discurso, claro, falando sobre Ano Novo, sobre sonhos, metas, e você, claro, não pode desanimar nunca. Então vamos, a partir do momento agora, falar do mercado da bola, né? Primeiramente, vamos falar jogadores que praticamente que foram comprados com o Santos Futebol Clube. Dentre os três, claro, destaque é o Neymar, né? O Neymar acertou a renovação com o clube até 31 de dezembro de 2026. Isso mesmo, Neymar fica mais um ano no Santos e não 6 meses. Como a maior parte da imprensa estava comentando, havia essa especulação que ele poderia ficar mais 6 meses, mas não ia compensar. Então eu acho que um ano, ele ficando um ano no Santos, eu acho que ganha o clube e ganha o próprio jogador. Que agora o Neymar tem como foco não só metas para conquistar títulos e se destacando no Santos Futebol Clube, e também chegar à Copa do Mundo. E terceiro, não acontecer mais lesões, porque isso aí pode atrapalhar a transição de Neymar para voltar com a seleção brasileira. Então isso gera aquela preocupação que é normal, não só para os torcedores e também para quem que torce para a seleção brasileira e quer ver um dos principais jogadores do país em mais uma Copa do Mundo. O Neymar ele pode chegar lá. Basta ele voltar a se cuidar, atingir sua plena forma, foco total. Eu acho que aí ele vai conseguir atingir o seu objetivo principal. Bom, sobre o mercado da bola, quem chega? Vamos lá, o Santos o zagueiro Zé Ivaldo, que foi emprestado pelo Cruzeiro durante o início de 2025, concluiu as metas previstas em contrato e será jogador do Santos para 2026. Ou seja, o Santos comprou o zagueiro Zé Ivaldo, porque na cláusula contratual do empréstimo o Santos tinha por obrigação comprá-lo, então o Santos acabou comprando por fim o zagueiro Zé Ivaldo. O valor, ainda por enquanto, o valor não divulgado, mas o Santos comprou o zagueiro Zé Ivaldo em definitivo. E é claro, se o jogador for valorizado em algumas partidas, quem sabe o Santos lá na frente pode talvez ganhar dinheiro com o atleta, caso o jogador consiga se destacar e se valorizar, não só no clube, mas também há um valor de mercado importante quando se trata de mercado da bola. Então o Santos aí pelo menos não terá prejuízo no investimento que teve com o Zé Ivaldo, com um investimento baixo, que pelo que as informações, o investimento foi baixo, mas quem sabe através desse investimento, se ele se destacar, aí aumenta o valor do investimento e aí o Santos pode ter lucro lá no futuro pelo zagueiro Zé Ivaldo. Então, para mim, o Santos acerta em acertar a compra de Zé Ivaldo. Isso não quer dizer que ele vai ficar muito tempo no Santos. Pode ser que ele fique, pode ser que não fique, não sei. Vamos ver o que vai acontecer, só o tempo irá dizer. Álvaro Barreal, meia argentino, o Santos que contratou junto ao Cruzeiro, quer dizer, saiu do Cruzeiro, que estava emprestado junto ao Cincinnati dos Estados Unidos. O Santos negociou empréstimo com o clube norte-americano, também, claro, com o plano de que se o atleta atingisse as metas, ele seria comprado. O atacante Álvaro Barreal, que estava emprestado pelo Cincinnati dos Estados Unidos, ele não cumpriu todas as metas, mas tornou-se titular e será comprado mesmo sem elas. O clube dos Estados Unidos anunciou o acordo. Ou seja, Álvaro Barreal, o meia atacante argentino de 25 anos, ele já é jogador do Santos. O Santos ainda entrou no acordo com o clube norte-americano e vai pagar, claro, o valor ainda não divulgado, mas o Santos vai comprar o atleta. Assim, pelo valor divulgado, são 4 milhões de dólares, né? Que gira em torno de 21 a 22 milhões de reais. Acredito que o Santos vai pagar parceladamente o passe do atleta, para que depois, claro, se acaso tiver um dinheiro para conseguir quitar a compra, o Santos, quem sabe, se tiver um bom dinheiro, assim, com os cofres cheios, que se caso consiga concretizar algumas vendas, aí o jogador, o Santos já pode, quem sabe, dentro de alguns meses, nos próximos meses,
quitar essa dívida, para que não gere essa dívida. Embora o Santos deve muito ao Cuiabá pelo zagueiro Joaquim, o Santos tem muitas dívidas extensas e essa dívida pode passar de R$1 bilhão, e isso é preocupante. Então, às vezes, já tem esse papo, esse boato de que o clube pode virar SAF. SAF, talvez alguém não saiba, é Sociedade Anônima do Futebol. Ainda é porque tem modelos de SAFs que são bons, outros que não são tão bons, são ruins. Então, o Álvaro Barreal é jogador do Santos. O Santos comprou junto ao Cincinnati dos Estados Unidos. É claro que o Santos já entrou no acordo com o clube norte-americano e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. E o Álvaro Barreal, se o Santos comprar, vai ser muito bom, porque é um jogador que, para mim, na minha opinião, jogou muito bem, foi artilheiro do time na temporada passada, em 2025. Então, o Álvaro Barreal é uma peça importante do esquema tático do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Então, para mim, o Santos acerta também na compra do meia atacante Álvaro Barreal, meia argentino de 25 anos. Neymar Júnior, até que enfim, hein? Até que enfim, essa novela acabou. Teve um final feliz. Neymar acertou a renovação de contrato com o Santos por 1 ano. Até o vínculo contratual do Neymar agora vai até o dia 31 de dezembro de 2026. Então, Neymar fica no Santos. Eu vou, eu volto, eu fico. Então, esse é o hashtag novo. Porque quando o Neymar se despediu do Santos no dia 26 de julho de 2013, quando ele foi negociado com o Barcelona, uma vez ele colocou num papel escrito dentro do vestiário dele, lá na Vila Belmiro e outros, não sei se foi, acho que em Brasília. Ele disse: eu vou, mas eu volto. Ou seja, era uma promessa que ele poderia cumprir no futuro. E de fato, ele acabou cumprindo. Embora surgiu muitas polêmicas do Neymar falar que na infância era palmeirense, depois tinha um sonho de jogar no Flamengo, aquelas polêmicas que quando o Neymar estava jogando ainda no Barcelona. E também tinha um sonho de jogar no Flamengo, com um monte de torcida, que isso aí gerou uma revolta da maior parte da torcida do Santos. Isso aí não podemos esquecer de lembrar, né? Então, mas ele fez isso, mas na minha visão, quer que eu fale a minha visão, embora muitos são ingênuos, não perceberam, para mim ele fez isso para fazer média com o Zico, que o Arthur Antunes Coimbra, o Zico, que jogou um bolão no Flamengo, conquistou de tudo, conquistou vários títulos na história do Flamengo, entre os anos 70 e 80. Então, para fazer média com o Zico. Com o Zico, que para mim foi um dos maiores camisas. O Pelé da Gávea, que jogou muita bola. Então, eu acho que o Neymar quis fazer uma média ali com o ex-atleta do Flamengo, que é o grande ídolo da história do Flamengo. Então, o Neymar, eu acho que pelo que deu para perceber, deu para observar, foi isso. Então, as pessoas às vezes não acreditam nesse fato de que o Neymar, ele poderia mesmo realmente, ele poderia talvez assim, o que eu quero dizer para você, fazer aquela média, que é normal. Mas na minha visão, eu sempre acreditei que o Neymar um dia iria voltar ao Santos. Tanto ele que escreveu a famosa frase, eu vou, mas eu volto. E também o Giovani, quando ele foi negociado em 96 com o mesmo Barcelona da Espanha, isso no ano de 96, que claro que com a venda do Giovani, o Santos investiu na reforma da Vila Belmiro, também na reforma do gramado da Vila Belmiro, que era horroroso antigamente, né? Parecia um pasto, ainda mais quando chovia, o gramado da Vila Belmiro ficava péssimo. Dá para ver assistindo pela TV, que o gramado ficava tudo uma lamaçal, barro, poças d'água, a prática do futebol ficava horrível. Então, o gramado da Vila Belmiro, que antigamente era um pasto, era horrível, depois que reformou, trouxe a grama e a areia, diz que trouxe lá da Inglaterra, o Santos fez um investimento alto, e de 97 até hoje, o gramado da Vila Belmiro é um dos melhores gramados do país. Verdade seja dita.
o gramado do estádio Vila Belmiro é o melhor gramado, um dos melhores do país. Então, você pode ver que melhorou bastante, melhorou, vamos lá, 90% melhorou o gramado gramado da Vila Belmiro, que esse é bem melhor do que os antigos, que eram pasto, era horrível. Então, o gramado da Vila Belmiro é um dos melhores do país. Então o Neymar renova o contrato com o Santos até o fim de 2026. É claro que o Neymar ele não vai estrear no Campeonato Paulista, por causa que ainda ele se recupera da cirurgia, da artroscopia no joelho, que a duração de recuperação gira em torno de 1 mês. Bem, assim, uma recuperação rápida, bem mais rápida do que uma operação de LCA, que é ligamento cruzado anterior, que o jogador fica de 6 a 8 meses fora dos campos. Então, isso aí, essa é a diferença. E teve um cidadão aí que, desculpa, tem que tomar cuidado com o que fala, né? LCA é uma coisa, agora quando é problema do menisco do joelho, já é diferente, não é a mesma lesão igual a LCA. LCA, o jogador não para em pé, o jogador sente mais dor ainda. Então, acho que aí vai ter que fazer uma cirurgia para colocar o osso do ligamento cruzado anterior no lugar. Isso aí demora tempos, demora de 6 a 8 meses. Então, a diferença é essa. Então, que bom. A melhor notícia que poderíamos esperar é a renovação de contrato de Neymar. Isso aí, eu acho que o Santos vai entrar em 2026, para mim, entrará com um dos fortes candidatos ao título paulista do Campeonato Paulista. No brasileiro não vou poder falar o mesmo, porque brasileiro é muito equilibrado, são várias grandes equipes do futebol brasileiro, então o Santos precisa, primeiramente, fazer um bom Campeonato Paulista, que não deixa de ser um laboratório, e claro, as principais competições que o Santos tem que focar é a Sul-Americana, Copa do Brasil também, e o Campeonato Brasileiro. Espero que o Santos faça bons campeonatos, né, nessa temporada de 2026. Gabigol. Bom, Gabriel Barbosa, o Gabigol também, não só o Neymar, mas o Gabigol cria da base do Santos, tanto o Neymar quanto o Gabigol, eternos meninos da Vila. Com a saída muito provável do Cruzeiro, atacante é monitorado de perto pelo diretor de futebol Alexandre Matos e pode reforçar o ataque alvinegro em 2026. É isso mesmo. O Santos, né, que agora, por enquanto, só parece que avançaram as negociações entre Santos, Cruzeiro e Gabigol, para que o Gabigol volte ao Santos Futebol Clube ou por empréstimo ou em definitivo, não sabemos como vai funcionar. A entrave que estava acontecendo era o seguinte: o Santos queria pagar pouco menos e deixar a maior parte para o Cruzeiro. E o Cruzeiro quer que o Santos pague os 2 milhões e o Cruzeiro pague só 500 mil, acho que, pro Gabriel Barbosa, o Gabigol. Então, o que aconteceu foi o seguinte: o Santos Futebol Clube estava com essa dificuldade de conseguir convencer o Cruzeiro para negociar o Gabigol. A verdade é essa. Então, o que acontece? O Santos quer o atleta, mas não quer pagar 2 milhões, porque é um salário altíssimo. Na minha opinião, para ficar mais fácil, o Gabriel Barbosa deveria baixar o seu salário, baixar a pedida salarial, que eu acho que ficaria mais fácil tanto para o Santos quanto para o Cruzeiro. Embora o Cruzeiro diz que, pelas informações, não sei se é verdade, mas pelo que eu fiquei sabendo nas fontes que contaram aí, diz que deve milhões para o Gabigol, o Cruzeiro. Diz que deve mais de 80, 90 milhões, igual o Santos também deve a mais de 85 milhões de reais ao Neymar, em se tratando de direitos de imagem. Então que não foram cumpridos, então acontece que os dois clubes passam por um momento momento financeiro muito complicado. Cruzeiro, não sei se eu vou falar tanto, mas o Santos atravessa um momento financeiro muito complicado. Então o Santos depende de receber dinheiro da receita, possíveis vendas de alguns jogadores. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Então o Gabigol é aguardado. Provavelmente amanhã ele vai se reapresentar ao Cruzeiro, mas agora
nos bastidores já dá indícios que Gabigol já está avançado e já Santos e Cruzeiro avançaram nas negociações pelo Gabigol, e o Gabigol pode voltar ao Santos Futebol Clube nos próximos dias, pode acertar a sua volta ao Santos. Então ele pode ser o reforço do ataque alvinegro, e o desejo do Gabigol é voltar para o Santos e jogar ao lado de Neymar. Vale lembrar que o Neymar é cunhado do Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele que namora, é casado com a Rafaela, que é a irmã do Neymar. Então, pelas informações, que eu fiquei sabendo das informações, é isso aí. Então, o Gabigol quer voltar ao Santos. Então, vamos aguardar nos próximos dias. Outro também que avançou e pode reforçar o Santos é o atacante Rony, ex-Palmeiras, está no Atlético Mineiro. O Rony, parece que o clima lá não está muito legal no Atlético Mineiro, depois que ele entrou na Justiça do Trabalho contra o clube. Então o Rony parece que quer sair do Atlético Mineiro mesmo, e parece que o Santos está disposto a pagar a multa para tê-lo, o atacante Rony, em definitivo. E se ele vier, será contrato de 3 anos. Contrato de 3 anos o Rony assinará com o Santos Futebol Clube, pelo que consta as informações e pelo que eu fiquei sabendo, parece que avançaram as tratativas entre Santos e Atlético Mineiro na negociação do Rony, que pode sair do Galo de Minas e já, claro, desembarcar na Vila Belmiro. Então vamos nos aguardar, né? Então eu acho que o Santos precisa mesmo trazer esse jogador, que é um reforço praticamente essencial para o clube para essa temporada de 2026. Que estamos no início, né, do ano de 2026, hoje estamos celebrando o ano novo. Bom, e outra coisa, o Santos tem 3 nomes na pauta para substituir o Guilherme, que tem saídas encaminhadas para os Estados Unidos. O Vitinho, Inestrosa e Anthony Alves, entre esses 3 jogadores, o clube quer um atacante. Bom, o Santos negociou o Guilherme pro Houston Dynamo, né, ou Houston Dynamo, lá do Texas, nos Estados Unidos. No soccer americano, o Santos negociou com um atleta do clube dos Estados Unidos, o atacante Guilherme, que já está lá passando as férias e vai ficar por lá mesmo, na terra do tio Sam. Então o próprio Guilherme, que praticamente já é jogador do Houston Dynamo lá dos Estados Unidos. E então o Santos que quer um atacante, e claro que o Santos quer o Vitinho, Inestrosa e Anthony Alves. E ainda por enquanto são 3 nomes em pauta, tá? Vitinho do Internacional, Inestrosa do Atlético Nacional da Colômbia e Anthony Alves, que parece que joga no futebol norte-americano também. Só não sei qual clube que ele joga. Então são 3 nomes que estão sendo pautados ainda, por enquanto ainda estão discutindo e são especulados lá na Vila Belmiro, tá bom? E o clube que quer um atacante. Bom, agora sobre o Felipe Loyola. O Santos fez proposta de 33 milhões de reais para contratar o meio-campista Felipe Loyola, do Independiente da Argentina. O volante chileno de 25 anos, que o Santos está disposto a pagar 6 milhões de dólares, o equivalente a 33 milhões de reais. E pelas informações que eu trago aqui das apurações, o Santos avançou na negociação e parece que o Santos aceitou as garantias bancárias. E parece que o Santos vai comprá-lo em definitivo. Parece que o Independiente da Argentina não quer o jogador de forma parcelada, e sim pagamento à vista. Então, parece que o Independiente foi conversar com outro clube que tinha uma parte dos direitos do atleta, o Atipato do Chile, que falou: o Santos é o mau pagador, o Santos tem esse problema. Pense bem ao negociar com o Santos. Então parece que o Independiente da Argentina recuou. Falei: não, ou pague à vista ou o negócio não sai. Então
pelas informações, parece que já avançou e nos próximos dias o Felipe Loyola pode já ser o outro reforço do Santos, volante de 25 anos, volante chileno, que está no Independiente da Argentina, pode pintar no Santos neste ano de 2026. Então, parece que um representante do Santos já viajou para a Argentina para acertar alguns detalhes, as bases salariais. Também o jogador já pode praticamente parece que ele quer jogar, pelo que eu fiquei sabendo, o próprio atleta quer jogar no Santos, ele não quer outro clube, ele quer o Santos Futebol Clube, o Felipe Loyola, ainda mais sabendo que o Neymar está no Santos. Então isso aí já influencia cada vez mais para que um bom jogador de ótima qualidade, um volante, um camisa 5, possa vir jogar no Santos. Para mim, eu acho que é um baita reforço. Por quê? O Felipe Loyola é um volante que marca, é um jogador que recompõe bem, consegue proteger a defesa, é um jogador que marca, destrói e também sai para o jogo. Ele é um jogador que tem um bom toque de bola, é habilidoso. Então eu acho que o Santos vai ganhar muito com esse jogador vindo ao Santos Futebol Clube. Espero que ele consiga render o melhor e vamos torcer para que o Santos consiga mesmo realmente, façam com que o jogador chegue, vista e resolva os problemas do meio campo do Santos Futebol Clube. E para mim é melhor que o João Schmidt, melhor que o William Arão. Para mim é melhor que... Não vou falar que é melhor que o Zé Rafael não, porque o Zé Rafael é um baita volante. Para mim, se eu fosse um técnico, eu colocaria o Zé Rafael e o próprio Felipe Loyola no meio campo do Santos. Na minha opinião, eu colocaria esses dois jogadores para jogar no meio campo. E colocaria como meia mais avançado o Gabriel Bontempo, junto com o Roleiser. E no ataque colocaria o Neymar Júnior e o Gabriel Barbosa, o Gabigol, no ataque do Santos. Para mim, essa seria a dupla de ataque do Santos Futebol Clube. Esse é meu time, claro, mas não sei se o Vojvoda vai pensar o mesmo, como ele vai montar o time. Mas esse seria meu time, entre meio campo e ataque. Então, Felipe Loyola nos próximos dias pode estar pintando no Santos e parece que já encaminhou a contratação dele. O representante do Santos foi lá já praticamente se encontrar com o atleta e também com o staff do chileno, né, o Felipe Loyola, para acertar alguns detalhes, bases salariais, tempo de contrato e também o valor da multa que o Santos disse que aceitou e vai pagar. O Santos aceitou as garantias que o Independiente da Argentina exigiu ao Santos para pagar à vista. Então o Santos vai comprá-lo, o atleta, em definitivo, tá bom? Então vamos aguardar nos próximos dias já do possível anúncio do volante chileno Felipe Loyola, que está no Independiente da Argentina e que pode pintar no Santos. E outra, hein? O atleta quer jogar no Santos. Pelas informações, Felipe Loyola, o próprio atleta, declarou que quer jogar no Santos. E não quer jogar em outro clube, a não ser o Santos. Essas são as informações que eu trago para você, tá bom? E o Santos estuda investir 2 milhões de dólares, equivalente a 11 milhões de reais, para comprar o atacante Rony do Atlético Mineiro. Foi o que eu acabei de falar, que o Santos avançou nas negociações. Também é outro jogador que pode pintar no Santos neste ano de 2026, tá bom? Então esse é o mercado da bola para você. Jogadores que voltam de empréstimo. Goleiro João Paulo, goleiro do Bahia. O meio-campista boliviano Miguel Terceiros, o Miguelito, que veio de empréstimo do América Mineiro, que disputou a Série B, foi destaque do América Mineiro na Série B. O João Paulo, goleiro que está emprestado ao Bahia. Patrick, meio-campista do Atlético, que estava emprestado ao Atlético Paranaense. Alfredo Morelos, atacante do Atlético Nacional da Colômbia. Bom, sobre Alfredo Morelos, o Santos, o Atlético Nacional ofereceu 2 milhões de dólares para ter em definitivo o atacante Alfredo Morelos, que é o Atlético Nacional, que é o atual campeão colombiano. Mas só que o Santos não quer esse valor. O Santos quer 5 milhões de dólares,
ou seja, o Santos teria lucro na venda do atleta e também o Santos já quitaria a dívida que o clube tem com o atleta, se tratando de salários ou talvez direitos de imagem. Então o Santos deve ao atleta, então o Santos já quitaria tudo, então o Santos pede 5 milhões de dólares. Acho que o Júnior Barranquilla queria o atleta, mas achou muito caro, então fez sondagens ao Alfredo Morelos. Então, pelo que me parece, ele vai voltar ao Santos, mas vamos ver. Pode acontecer uma reviravolta, pode acontecer talvez do clube colombiano, ou talvez um outro clube, talvez da América do Sul, sei lá, ou de outro país, queira o Alfredo Morelos. Só que o Santos pede 5 milhões de dólares. Então, para que o Santos consiga vender o atleta, não só recupere o investimento que investiu no passado, que não acabou dando certo, e também o Santos já quita a dívida entre o clube e o atleta, né, em se tratando na parte dos direitos de imagem, tá bom? Então, Alfredo Morelos, ele volta ao Santos e vamos ver. Ainda por enquanto, pelo que dá para perceber, o futuro dele é incerto no Santos Futebol Clube, porque eu acho que não vai ter espaço no Santos, na minha opinião. Eu acho muito difícil do Alfredo Morelos ficar no Santos, mas vamos ver o que vai acontecer, só o tempo irá dizer. Os que saem, vamos lá, Nonato, né, o volante meio-campista Nonato, foi repassado por empréstimo ao Fluminense, que já avisou ao Peixe que vai exercer a compra do atleta em definitivo. Portanto, ele não retorna. Então, o Nonato ficará no Fluminense, ou seja, o Santos vai receber o valor da compra do atleta. Então, o Fluminense declarou que vai comprar o meio-campista Nonato. O Santos que tinha comprado o atleta no início de 2024, não acabou dando certo, e onde que aí o futebol dele caiu, não teve espaço no time do Santos. Então o Santos vai receber, né, vai lucrar, um lucro menor, mas vai lucrar com o meio-campista Nonato, que a partir de hoje será jogador do Fluminense, né, em definitivo. Tá bom? Zagueiro Luizão, que veio do Novo Horizontino, que estava sem espaço no time do Santos, ele foi emprestado por uma temporada ao Goiás. Ele vai disputar a Série B na equipe do Goiás, lá da equipe do Centro-Oeste do país. Então, o zagueiro Luizão acertou, né, um empréstimo por 1 ano junto à equipe do Goiás. Tá bom? Então ele vai ficar, e se o Goiás quiser, o atleta vai ter que, né, desembolsar o bom dinheiro para, se quiser, caso ele se destaque no Campeonato Brasileiro da Série B e queira ficar com o atleta, então aí o Santos, caso o Goiás quiser comprar, o Santos vai ter que exigir um valor pelo menos para que não seja ruim e que seja bom para o atleta e também para o clube. Quem devem sair do Santos? O Guilherme, já falei, já encaminhou a venda por 11 milhões de reais ao Houston Dynamo dos Estados Unidos. E o Zanocelo, que o Ceará chegou aos valores para comprar o meio-campista, mas que deve assinar o contrato de 3 temporadas. Ou seja, o Santos vai vender, já praticamente, o Santos vai vender o Vinícius Zanocelo, que também não vai ter espaço se ele voltar para o Santos. Então ele foi destaque no Ceará, jogou até bem, agradou a torcida do Ceará. Então o Zanocelo será comprado. Quem podem sair do Santos? Vamos lá. Quem podem sair do Santos? Bom, saiu informação do goleiro Gabriel Brazão. O goleiro que foi destaque no ano e interessa ao Flamengo. O Gabriel Brazão é o alvo do Flamengo, que deve fazer uma proposta por ele nas próximas semanas. Beleza, se o Flamengo pagar a multa que o Santos pede, ok. Agora, se o Santos vender por valor abaixo, não compensa. E pelas informações que eu fiquei sabendo, parece que o Gabriel Brazão não quer sair do Santos. Pelas informações dos bastidores, parece que ele quer ficar no Santos. Eu acho que o Gabriel Brazão, ele quer jogar mais no clube,
conquistar títulos, ser bem mais valorizado. E claro, ele falou que se ele quisesse, se ele for negociado, ok, mas que seja negociado diretamente para o clube da Europa, não por outro clube brasileiro. Essa é a informação que eu trago, e o próprio atleta declarou que não quer sair do Santos. Então só sai se for negociado com o clube da Europa. Então o Flamengo diz que está disposto. Mas será que vai pagar pelo que o Santos pede? Se pagar, ok. Aí vende o goleiro Gabriel Brazão. O Santos vai ter um cofre gordo, cheio, né? O Santos vai precisar encher os seus cofres, porque o clube atravessa um momento financeiro muito complicado. Tem que pagar inúmeras dívidas. Sendo que não sei se a diretoria pensa nisso, né? Pagar dívidas, né? Porque a dívida vai só aumentando e a imagem do clube vai se arranhando cada vez mais por ser um clube que tem a fama de mal pagador. Então, vamos ver o que vai acontecer. JP Sherman, lateral tem experiência profissional, mas pouco foi usado durante o ano, podendo sair para ter mais minutos. O JP Sherman teve sondagem de alguns clubes da Europa, mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Eu acho que, na minha opinião, se eu sou a diretoria do Santos, negociaria o Mike e já deixaria o JP Sherman na reserva, porque para mim o lateral direito titular é o Igor Vinícius. Isso aí não tem como não falar que ele é o titular do Santos. Eu acho que, na minha opinião, o Santos tem que segurar o JP Sherman e tem que utilizá-lo mais. Eu acho que o Vojvoda precisa utilizar o JP Sherman, porque para mim ele é melhor que o Mike. Na minha opinião, ele é melhor que o Mike. Mas o Mike ele não é o mesmo Mike que jogou um bolão no Palmeiras. Não jogou nada no Santos. Não jogou nada. O Igor Vinícius jogou muito bem. Teve altos e baixos, mas na reta final ele jogou. Pô, que o Igor Vinícius jogou, não tem nem o que falar. Então, eu acho que, na minha opinião, o JP Sherman tem que ter espaço no time profissional para que, claro, que o valor do jogador aumente lá na frente e que o Santos possa ter lucro no futuro. Espero que o atleta tenha espaços no time profissional. É que eu espero, né, que a comissão técnica comece a enxergar isso. Espero. Bom, o JP Sherman vai disputar a copinha, tá? Ele vai estar com o elenco do time do Santos lá, que vai disputar a Copa São Paulo. Então, espero que ele consiga se destacar na Copa São Paulo, que para mim é uma vitrine. Isso aí vai ajudar o Santos. Eu acho que, na minha opinião, ele tem que jogar a Copa São Paulo, porque aí ele vai se destacar mais e pode, claro, já vai atrair outros clubes da Europa que podem oferecer propostas milionárias lá na frente. Souza foi sondado por 3 clubes europeus: Milan, Chelsea e também a equipe do Tottenham da Inglaterra. Saiu a informação agora que o Tottenham formalizou uma proposta. A terceira proposta agora foi do Tottenham na Inglaterra. E o Santos recusou as 3 propostas. Diz que quer vender o atleta por torno de 10 milhões de euros. Desculpa, não dá, né? O Santos não pode vender por esse valor. Se o Santos for vender o atleta, vende então por 20 ou 25 milhões de euros. Ah, Kleber, você pediu de... Não, tem que vender. Vende a 20, 25 milhões de euros. Vai vender a preço de banana? Não, né? É o ativo do clube, prata da casa. O Santos tem que vender bem os atletas. Vender mal é pior. O Santos perdeu muito dinheiro com vendas de muitos atletas aí. Dentre os quais, vamos lá. Qual atleta ali? O Caio Jorge. O Santos perdeu muito dinheiro na venda do Caio Jorge, que hoje está no Cruzeiro, e agora parece que desperta o interesse do Flamengo em querer o Caio Jorge. O Flamengo diz que pretende pagar uma bala para ter o Caio Jorge. Caio Jorge, que é cria da base do Santos, mas foi... Não, o Santos perdeu dinheiro na venda com ele por incompetência das outras gestões anteriores. E também perdeu dinheiro na venda de Yuri Alberto. O Yuri Alberto que jogou no Inter, depois jogou no futebol russo, depois voltou ao Brasil e está no Corinthians. Então, o Santos perdeu muito dinheiro. Então o Santos não pode, de forma alguma, perder dinheiro
na venda dos ativos do clube. Os ativos precisam começar a ter espaço, se destacar, depois, claro, conquistando títulos, aí lá na frente tem um valor de mercado bem alto, que isso aí pode ser bom para o clube, para não passar aperto financeiro sempre, né? Porque ainda mais quando tem jogadores que recebem direitos de imagem, salários em dia e também, entre outras coisas, pagar os funcionários, pagamento em dia, então, para não passar esse aperto financeiro. Então, Souza, por enquanto, pelo que eu fiquei, pelas informações, parece que o Santos, até com 17 milhões de euros, o Santos negocia. Fora disso, mas isso não quer dizer que o Santos vai negociar com esse valor, tá? Eu acho que se eu sou o Santos, eu venderia com um preço bem mais alto. Se pagar 25 milhões de euros, eu vendo o atleta. Não. 25 milhões de euros, eu vendo o atleta. Por que o Chelsea, vamos supor, o Chelsea contrata o jogador do Palmeiras, paga um alto valor, igual comprou o Estevão, né? Por que agora o Santos tem que receber o valor baixo? Então, os clubes europeus, acho que o Santos não pode vender mal os seus atletas, tem que vender bem. Olha o Palmeiras aí, vendeu bem o Estevão, outros clubes venderam bem os seus jogadores, o Santos só vende mal. Não pode vender mal. Então é isso aí, espero que o Souza fique, porque para mim é o melhor lateral esquerdo. Acho que é raro você ter um lateral que sabe marcar, sabe atacar bem, é habilidoso. Para mim é um dos melhores laterais esquerdos que o Santos tem hoje. Titular absoluto na posição. Melhor que o Escobar, na minha opinião. Tecnicamente, melhor que o Escobar. Isso não há como a gente não enxergar isso. Robinho Júnior recebeu uma carta de interesse, ou seja, uma sondagem do Espanhol de Barcelona. Bom, eu acho que o Robinho Júnior não vai sair agora do Santos. Eu acho, né? Não sei. Primeiro lugar, o Santos tem que dar minutagem. Acho que o Vojvoda tem que dar minutagem para ele. Tem que dar espaço para o atleta. Por quê? Porque eu acho que o Robinho Júnior ele pode gerar um baita lucro para o Santos no futuro. Agora não é o momento de vender ele. Por que eu falo não é o momento de vender ele agora? Porque eu acho que o jogador tem que maturar primeiro. Tem que aos poucos ganhar experiência. Então eu penso assim, dessa forma. Eu acho que o Robinho Júnior não pode ser vendido neste momento. Exatamente, não pode ser vendido agora, porque eu acho um absurdo perder o principal ativo do clube. O Santos já errou, Vamos voltar ao ano passado, 2025, que já está para trás. Agora estamos em 2026. Vamos lá. O Santos errou em vender 2 ativos do clube. O zagueiro Jair. O zagueiro Jair, que é ativo do clube. Para mim, melhor zagueiro da base, que eu acho que o Santos teve nos últimos anos. Um dos melhores zagueiros. O Santos vendeu ao Botafogo. O Santos perdeu muito dinheiro. Com esse jogador. Eu acho que, na minha opinião, o que acontece? O Santos errou ao vender o zagueiro Jair. Não deveria ter vendido o atleta. Eu acho que deveria ter segurado mais. Para mim, tinha totais condições de ser o titular na zaga do Santos. Só que o Santos se precipitou em vender o zagueiro Jair. Eu acho. E hoje ele foi vendido ao Botafogo, e o Botafogo vendeu o dobro. Ou seja, o valor do que o Botafogo investiu, vendeu o dobro ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Então o Santos, para mim, errou ao vender um dos principais ativos do clube, ainda mais o zagueiro Jair. Outro erro também foi ter vendido Lucas Meireles, que estava voando na base, artilheiro dos principais campeonatos, Paulista Sub-20, Brasileiro Sub-20, e eu acho que ele errou ao vender o atleta também. Eu acho que o Santos cometeu inúmeros erros em vender. Para mim, o Lucas Meireles é melhor do que o Tiquinho Soares, melhor do que até o próprio David Washington. O David Washington foi bem na primeira passagem,
em vez de empréstimo ao Chelsea, mas só que quando ele entrava com uma nhaca que, pelo amor de Deus, não pode um jogador entrar com indisposição, né? Não pode. Para mim, a grande decepção foi o David Washington, que, claro, voltou ao Chelsea na Inglaterra, onde ele atua, né? Tava no time B do Chelsea. Eu acho que, para mim, pô, foi uma pena não ter dado certo. E ele que foi cria da base do Santos, né? David Washington. David Washington que foi cria da base do Santos, só que não jogou bem, não correspondeu à altura. Eu espero que o Santos não cometa erros do que cometeu os erros do ano passado. Espero isso. Espero que neste ano a história seja totalmente diferente. É claro, se o time conquistar títulos, ok, mas não esconda nada debaixo do tapete. Tudo que está acontecendo. O clube que está quebrado, tem muitas dívidas, e eu acho que isso aí não pode ser deixado de lado. Espero que o Santos consiga conquistar títulos, que o clube consiga não só tendo o principal jogador do time, que é o Neymar Júnior, que vai atrair muitos jogadores, patrocinadores, e também a parte financeira do clube vai melhorar, mas espero que a parte financeira que o clube estiver mantenha em dia e pague as dívidas que devem aos outros clubes, ao Cuiabá, né? O Santos deve ao zagueiro Joaquim, ao Cuiabá, umas dívidas pendentes que eu acho que o Santos precisa acertar logo. Se o Santos acertar, aos poucos o clube voltará aos seus dias melhores. Com organização e também boa saúde financeira. E que, claro, com boa saúde financeira, vai refletir dentro das 4 linhas. E o time vai render, vai ter bons jogadores e vai ter times vencedores. E não times que serão perdedores. Espero isso. Bom, minha gente, vou encerrar esse vídeo. Então, esse foi o Mercado da Bola do Santos Futebol Clube. A todos vocês, feliz 2026 e que este clube volte a ser protagonista como nos velhos tempos, desde os tempos dos Santos de Pelé nos anos 60. Um forte abraço, feliz 2026 para todos vocês aí. Um forte abraço. Valeu, galera. Tchau.